Os Estados Unidos podem aumentar arsenal nuclear devido às ameaças da China, Rússia, Coreia do Norte, diz mídia. Os Estados Unidos podem aumentar seu arsenal nuclear devido às supostas ameaças da China, Rússia e Coreia do Norte. Mas essa decisão vai caber ao novo governo do presidente eleito Donald Trump, informou o The Wall Street Journal. No início deste ano, o presidente atual dos Estados Unidos, Joe Biden, assinou uma diretiva de acordo com a qual o Departamento de Defesa devia estudar opções de dissuasão simultânea das supostas ameaças provenientes da Rússia, China e Coreia do Norte, diz um artigo. Optando por uma política de intensificação de cooperação militar com seus aliados na Europa e Ásia, o governo Biden, por outro lado, tem desenvolvido uma outra abordagem, ou seja, a possibilidade de instalar um número maior de ogivas nucleares. Trump, após sua posse em 20 de janeiro de 2025, herda vários programas de atualização, entre os quais modernização dos mísseis balísticos intercontinentais Minuteman 3 baseados em terra, instalação de um número maior de mísseis nucleares em submarinos, desenvolvimento de um novo submarino equipado com mísseis nucleares. Ao mesmo tempo, o artigo destaca que Trump poderá tentar fazer um novo acordo sobre armas nucleares com Moscou, uma vez que um relatório do Departamento de Estado diz que a Rússia está em conformidade com as limitações de ogivas, mesmo tendo suspendido sua participação nos acordos nucleares com os Estados Unidos. Porém, seguido das norte-americanas, a China planeja ter mais de 1.000 ogivas nucleares em 2030, o que significa que os Estados Unidos vão ter que dissuadir pela primeira vez dois adversários nucleares simultaneamente. Revelado a Aram 3, poderoso sistema antimísseis desenvolvido por Israel que a Alemanha deseja implantar para fortalecer sua defesa aérea. A Alemanha se prepara para receber o sistema de defesa antimísseis Aram 3 desenvolvido por Israel até 2025. O Ministério da Defesa de Israel e o Ministério da Defesa Federal da Alemanha realizaram reuniões conjuntas para discutir os detalhes da entrega. As negociações conduzidas na Israel Aerospace Industries com a Elbit Systems e a MBDA Deutschland GmbH representam um passo estratégico para fortalecer a indústria de defesa aérea alemã. Esse acordo marca a primeira vez que o sistema Aram 3 será implantado fora de Israel, ampliando sua capacidade de defesa em território europeu. Interessante, enquanto Berlim Interessantemente, enquanto Berlim investe em sistemas israelenses, há uma proibição na venda de armas da Alemanha para Israel. Devido ao conflito com o Hamas, esse paradoxo ressalta a complexidade das relações diplomáticas entre os países. O sistema Aram, incluindo os interceptadores Aram 2 e Aram 3, é fruto de uma parceria entre os Estados Unidos e Israel, com a inteligência artificial como contratante principal, como a Israel Aerospace Industries como contratante principal. Em 2023, Israel, com o apoio dos Estados Unidos, fechou um acordo de 3,5 bilhões de dólares com a Alemanha, a maior venda da indústria de defesa israelense até hoje. Essa colaboração fortalece a aliança e oferece uma camada adicional de proteção para a Alemanha. A Boeing também participa da produção, reforçando a importância estratégica do Aram 3, que é uma peça essencial na indústria de defesa aérea integrada de longo alcance. O Aram 3 é a camada superior do sistema de defesa antimísseis, complementando o domo de ferro que protege contra ameaças de curto alcance da Sling, focado em ameaças de médio alcance. O Aram 2 intercepta mísseis de longo alcance dentro da atmosfera, enquanto o Aram 3 elimina mísseis fora da atmosfera. Esse sistema provou sua eficácia ao interceptar ataques de mísseis iranianos em abril e outubro, com interceptações precisas e confiáveis. O Aram reforça a proteção de Israel e, em breve, da Alemanha contra ameaças balísticas. Os recentes ataques iranianos aumentaram o interesse global do sistema Aram. Após interceptar mísseis e drones iranianos, a Israel Aerospace Industries informou que diversos países manifestaram interesse em adquirir a tecnologia. Para muitas nações, o Aram representa uma defesa crucial contra ameaças aéreas de longo alcance. O Aram 3, ao interceptar mísseis em altas altitudes, oferece uma defesa essencial contra ameaças de longo alcance, incluindo potenciais ataques iranianos. A tecnologia de ponta desenvolvida com o apoio
dos Estados Unidos responde à necessidade crescente de segurança na Europa, especialmente diante do contexto geopolítico atual. Essa implementação na Alemanha fortalece sua defesa e estabelece uma nova fronteira de proteção na Europa. A colaboração entre Israel, os Estados Unidos e a Alemanha reforça a importância de alianças estratégicas e tecnologias avançadas para combater ameaças emergentes e garantir a segurança regional. União Europeia aprova o primeiro financiamento para aquisição conjunta de armas e munições. O braço executivo da União Europeia aprovou 300 milhões de euros em financiamento para 5 projetos conjuntos de aquisição de defesa por Estados membros. A primeira vez que o bloco usa seu orçamento para financiar compras comuns de defesa. A Comissão Europeia fornecerá 60 milhões de euros para cada um dos itens de sua lista de compras, que inclui o sistema de defesa aérea de curto alcance Mistral, o sistema de defesa aérea de médio alcance Iris-T, SLM, veículos blindados e munição, diz em um comunicado na quinta-feira. O mecanismo de aquisição conjunta é um novo passo nas tentativas do bloco de 27 nações de se tornar um player mais confiável em defesa em resposta à invasão da Ucrânia pela Rússia e em meio a preocupações sobre a dependência da Europa dos Estados Unidos para a segurança. A União Europeia apresentou em março sua primeira estratégia industrial de defesa e este ano criou a função de comissariado de defesa para o bloco. Esta é a primeira vez que usamos o orçamento da União Europeia para apoiar os Estados membros na aquisição comum de produtos de defesa, disse o vice-presidente executivo da Comissão, Margaret Vestager, em um comunicado. Isso permitirá fornecer melhor valor pelo dinheiro para orçamentos de defesa nacionais, melhorar a interoperabilidade das Forças Armadas Europeias, fortalecer nossa indústria, tornar a Europa mais bem preparada para enfrentar ameaças de defesa, disse Vestager. Ela disse que os 5 projetos também aumentarão o suporte da União Europeia à Ucrânia com equipamentos de defesa adicionais. A União Europeia estabeleceu metas para que os Estados membros comprem pelo menos 40% de seus equipamentos de defesa juntos até 2030, bem como gastem pelo menos metade dos seus orçamentos de aquisição em produtos feitos na Europa. A Comissão disse que os benefícios da aquisição conjunta incluem economias de escala, melhor interoperabilidade entre as forças armadas dos países da União Europeia e contratos maiores que fortalecerão a indústria de defesa europeia, permitirão que ela adapte a capacidade de produção às necessidades do continente. O financiamento está sendo disponibilizado por meio de um instrumento chamado Reforço da Indústria de Defesa Europeia por meio da aquisição comum ou EDIRPA. A Comissão aprovou fundos para novos países, incluindo 9 países, incluindo França, Espanha, Hungria e Romênia, que estão comprando conjuntamente os sistemas de defesa aérea de curto alcance Mistral da MBDA. 6 Estados membros, incluindo a Alemanha e Bulgária, receberão uma contribuição financeira para sua compra conjunta de sistemas de defesa aérea de médio alcance Iris-T, SLM da DIL. A EDIRPA também apoiará a aquisição conjunta pela Finlândia, Letônia, Suécia e Alemanha do Common Armored Vehicle Systems, um veículo blindado de transporte de tropas baseado no veículo de 6 horas da pátria. 2 projetos aprovados para receber fundos da União Europeia são para a aquisição conjunta de munição de artilharia de 155 mm. China moderniza tecnologia de guerra fria com bombardeiro H-6 e aumenta tensões com Taiwan, desafiando a supremacia militar dos Estados Unidos no Pacífico. A China tem demonstrado seu poder militar ao atualizar equipamentos da Guerra Fria como bombardeiro H-6 para competir diretamente com os Estados Unidos. Essa estratégia reflete a combinação de tecnologias modernas com armamentos históricos, colocando a supremacia militar americana em alerta. Durante os recentes exercícios militares batizados de Joint SeaWorld 2024B, realizados em outubro ao redor de Taiwan, a China mobilizou uma impressionante frota composta por aeronaves avançadas, navios e guerra-mísseis. Entre as armas destacadas estavam o bombardeiro HC, cuja origem remonta aos primeiros anos da Guerra Fria. Este modelo, inspirado no soviético Tupolev Tu-16, foi amplamente atualizado e continua sendo produzido pela China. O H-6 agora é capaz de carregar mísseis balísticos com ogivas nucleares e armamento de longo alcance, como mísseis antinavio e ataque terrestre. Além disso, algumas versões possuem capacidade de reabastecimento em voo, aumentando significativamente seu alcance. Isso permite que o H-6 decolhe do território chinês e alcance alvos estratégicos com base militar americana,
Como a base militar americana em Guam, localizada no Pacífico Ocidental. Durante as manobras, o Ministério da Defesa da Taiwan relatou a presença de 153 aeronaves militares chinesas, incluindo grupos de H-6, que realizaram ataques simulados ao redor da ilha. Essas ações foram vistas como avisos severos às lideranças taiwanesas que defendem a independência. Diferentemente dos Estados Unidos, que encerraram a produção de bombardeio B-52 em 1962, a China manteve o H-6 em produção ativa por décadas. Atualmente, estima-se que a Força Aérea Chinesa tenha cerca de 230 desses bombardeiros. Especialistas como Thomas Schuchart apontam que os Estados Unidos desempenham um papel central na doutrina militar chinesa, que inclui ataques coordenados contra alvos estratégicos como postos, bases militares e pistas de decolagem. Imagens da emissora estatal CCTV revelaram o uso coordenado de H-6 com drones de vigilância WZ-7 que invadem defesas aéreas e fortalecem bases para ataques precisos. Em setembro, um desses exercícios mostrou disparo bem seguido no míssil navio, evidenciando a ameaça que o H-6 representa tanto em conflitos terrestres quanto marítimos. Além disso, o modelo modernizado foi adaptado com fuzilagem reforçados, motores mais potentes e armamentos de última geração. Segundo especialistas, essas modificações tornam o H-6 uma peça fundamental na estratégia chinesa para impor sua presença militar no Pacífico. A China tem utilizado o H-6 como uma ferramenta de demonstração de força de maneira semelhante ao uso do B-52 pelos Estados Unidos. Em julho, uma patrulha conjunta entre os dois bombardeiros H-6 chineses e dois Tu-95 foi interceptada perto do Alasca por caças americanos e canadenses. Esse evento ainda que não representasse uma ameaça direta, destacou a crescente confiança militar da China em coordenação com a Rússia. O Pentágono monitora de perto esse movimento. O Major Peter Nguyen afirmou que os Estados Unidos estão preparados para responder a qualquer ameaça. Por outro lado, o Ministério da Defesa chinês da China insiste que essas operações visam melhorar a coordenação entre as suas forças aéreas e não é qualquer intenção agressiva à ilha de Taiwan. Indonésia, Malásia e Tailândia serão parceiros do BRICS, confirma a chancelaria da Rússia. A Indonésia, Malásia e Tailândia tornaram-se países parceiros do grupo BRICS, declarou o vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Alexander Pankin, que acrescentou que a participação das economias da região Ásia-Pacífico no comércio exterior da Rússia alcançou 70%. Os nossos colegas da APEC, Cooperação Econômica Ásia-Pacífico, Indonésia, Malásia e Tailândia tornaram-se sócios da associação, disse Paquim, uma reunião conjunta dos ministros das Relações Exteriores da APEC. O vice-chanceler garantiu que a 16ª cúpula do BRICS, realizada em outubro na cidade russa de Kazan, demonstrou a aspiração da maioria global de estabelecer uma ordem mundial justa, reformar as instituições globais e construir laços econômicos equitativos. Foi concluído um sólido pacote de acordos nas áreas de comércio, investimento, inteligência artificial, energia, clean e logística, disse ele. O diplomata acrescentou que a participação das economias na região Ásia-Pacífico no comércio exterior da Rússia já atingiu 70%, que quase 90% das negociações serão realizadas em moedas nacionais. Além disso, o vice-ministro sublinhou que a segurança energética é um dos pilares do desenvolvimento moderno. Garantimos o fornecimento ininterrupto de recursos energéticos à região da APEC. Estamos convencidos as transições para fontes de baixo carbono devem ser justas, tendo em conta as prioridades nacionais e as capacidades tecnológicas. O cuidado com a natureza e o clima não deve se tornar um instrumento de concorrência desleal, acrescentou Paquim. De 9 a 16 de novembro, Lima recebe a cúpula do Fórum da APEC, plataforma de cooperação econômica composta por 21 países localizados na bacia do Oceano Pacífico, incluindo a China, os Estados Unidos e a Rússia. A Rússia desenvolve sistema de supressão de drones que operam em várias faixas de frequência. Empresa Roselektronika, que faz parte do consórcio russo Rostec, criou um sistema móvel de supressão de drones chamado PRESS, destinado à proteção de meios de transporte. O dispositivo tem um peso de 14,5 kg e se distingue pelo alcance de supressão de até 150 metros, uma cobertura circular e capacidade de operar na faixa de temperatura de 0,40 a mais 0,40 graus Celsius, menos 0,40 e mais 40 graus Celsius. O aparelho cria interferência na faixa de frequência de 400 a 1.200 MHz e é fixado no veículo por meio de ímãs. O dispositivo é alimentado pelas baterias do carro. A principal vantagem do novo sistema é a estrutura modular, que permite mudar as frequências de supressão rapidamente e sem qualquer dificuldade, escolhendo entre 8 modos, disse o diretor para o desenvolvimento comercial do Instituto de Pesquisa Vector, Yachislav
Lyashuk. No ano passado, a Rússia conduziu o teste bem-sucedido de um canhão a laser em campo de teste, durante as quais destruiu vários drones de diferentes tipos. O laser destruiu tanto drones do tipo avião como do tipo quadricóptero. Piloto de testes russo explica por que o caça Su-57 supera todos os análogos no mundo. O avançado caça russo Su-57 quinta geração supera todos os análogos existentes no mundo, incluindo o novo caça chinês J-35, disse aos jornalistas o piloto de teste emérito e herói da Rússia Sergei Bogdan. Nunca estamos atrás de nossos concorrentes, dado que construímos nossas armas contra alguns adversários tendo certo intervalo de tempo. E depois saímos para este evento, então levamos em conta muitas coisas. Nossos sistemas de aviação sempre têm vantagens competitivas, disse Bogdan. De acordo com ele, os caças Su-57 superam as aeronaves existentes no mundo. Na minha opinião, a aeronave de quinta geração Su-57 supera as existentes no mundo, quanto à nova aeronave chinesa J-35. Infelizmente, em exposições aeroespaciais e exibições aéreas, só se pode ver as características aerodinâmicas em geral. Em termos de manobrabilidade, estabilidade, capacidade de manejo, nossos concorrentes, infelizmente, não mostram tudo. Mas pelo que se vê, os aviões russos sempre mostram um pouco mais, acrescentou ele. Um especialista também chamou o caça russo de uma máquina digna e bem mutada. Ele já está quase totalmente testado em termos de suas características de voo, manobrabilidade, estabilidade, capacidade de manejo. Com as armas também está praticamente concluído. Continuamos realizando testes em novos tipos de mísseis e armas, enfatizou Bogdan. Além disso, o piloto destacou que o caça é uma plataforma magnífica para a geração futura de modificações, como na época era o avião Su-27, cujas configurações foram usadas por décadas. A estreia mundial da versão de exportação do caça russo de geração Su-57 foi realizada no Air Show China em 2004, que ocorre na cidade chinesa de Zhuhai. Política de Trump poderá desestabilizar a Ásia Pacífico, colocando em dúvida o futuro da AUKUS, diz mídia. A vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais dos Estados Unidos causa preocupações entre vários analistas que esperam mudança em relações com a China, inclusive na região da Ásia Pacífico e no Pacto AUKUS, disse o jornal South China Morning Post. Em 15 de setembro de 2021, a Austrália, o Reino Unido e os Estados Unidos anunciaram a criação de uma nova parceria de segurança, o Pacto AUKUS, cujo objetivo, segundo foi declarado, é conter a China na região da Ásia Pacífico. No quadro do AUKUS, os Estados Unidos planejam entregar 8 submarinos de propulsão nuclear à Austrália, o que suscitou diversas questões, já que a Austrália tem uma zona livre de armas nucleares. Canberra planeja alocar um montante recorde para a defesa de 2025, 55,7 bilhões de dólares australianos, o que representa 2,02% do PIB. O artigo diz que a dissuasão da China em luta contra a influência e presença chinesas foi um dos temas principais da campanha de Trump. Por isso, o novo presidente dos Estados Unidos provavelmente vai tentar adicionar algo de si ao pacto. As decisões de Trump em cada fase da cooperação AUKUS vão ser moldadas por balanço de soma zero dos interesses dos Estados Unidos, diz Alison Nasson, pesquisadora sênior associada do Centro de Estudos dos Estados Unidos na Universidade de Sydney. Nasson acrescentou ao mesmo tempo que Trump possivelmente recusará as conquistas da questão ambiental entre Washington e Canberra durante a presidência Biden. Pequim, por sua vez, expressou repetidamente uma irritação especial com a criação e a possível expansão do AUKUS. A chancelaria chinesa apontou que a participação dos países da região no confronto de blocos vai contra as tendências da época. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Lavrov, por sua vez, disse que a Rússia vai procurar garantir que a Agência Internacional de Energia Atômica controle totalmente as atividades do AUKUS na questão da implantação de componentes de armas nucleares na região da Ásia Pacífico. O professor expõe por que o plano dos Estados Unidos de dar golpe na Rússia por meio da Ucrânia fracassou.
Os Estados Unidos não conseguiram enfraquecer a Rússia com a ajuda da Ucrânia, disse o cientista político e especialista em relações internacionais norte-americano, professor John Mearsheimer, em entrevista ao canal do YouTube Judging Freedom. Não entendo porque nós não reconhecemos que há limites para o que pode ser feito com a força militar. A ideia de que é possível atacar a Rússia, de que é possível sangrá-la na Ucrânia, todas essas ideias levaram a nada, além do fracasso, disse ele. Segundo o professor, não faz sentido continuar nesse caminho. O cientista político também observou que a Rússia está vencendo no campo de batalha e pode avançar mais. Anteriormente, Mearsheimer havia dito que nenhuma nova estratégia ocidental salvará a Ucrânia de uma derrota inevitável. Nesta sexta-feira, o conselheiro do chefe da República Popular de Donetsk, Ian Gagin, disse em entrevista ao canal de TV Rússia 1 que as tropas russas estão no centro da cidade de Kurakovo. Kurakovo é uma cidade na parte ocidental da República Popular de Donetsk, localizada a 46 km de Donetsk e 30 km ao sul de Pokrovsk. A cidade tem um importante valor operacional. Esta é a maior cidade do sudoeste de Donbás, permanecendo sob controle das tropas ucranianas após a libertação da cidade de Ugledar. A Força Aérea Americana compra mais alas de drones para desenvolver táticas operacionais. A Força Aérea está comprando mais drones de apoio, conhecidos como aeronaves de combate colaborativas, para fazer experimentos, disse o chefe de aquisições do serviço na quarta-feira. Andrei Hunter, secretário assistente da Força Aérea para Aquisição, Tecnologia e Logística, disse no Fórum State of Defense Business da Defesa, onde aprovou recentemente a compra de mais drones para a unidade de operações experimentais do serviço. Essa unidade que a Força Aérea está criando agora é responsável por desenvolver táticas e procedimentos sobre como os drones seriam usados em um cenário operacional do mundo real. Os CCA são drones autônomos destinados a voar ao lado dos F-35, Strike Fighters e o futuro caça New Generation Air Dominance e executar missões para eles, como atacar alvos inimigos, conduzir vigilância, bloquear sinais inimigos. O secretário da Força Aérea, Frank Kendall, disse que os CCAs drones custem uma fração de um F-35, que pode custar 80 milhões a 100 milhões. Em abril, a Força Aérea concedeu contratos à General Atomics e à Anduril Industries para continuar projetando, construindo e testando suas próprias versões do primeiro lote de drones CCAs. Em interações subsequentes mais avançadas, CCAs estão planejadas para seguir. Mas antes que os CCAs possam ser totalmente integrados aos esquadrões, a Força Aérea tem que desenvolver conceitos e operações para eles, ou exatamente como eles seriam controlados e operariam em batalha. A unidade de operações experimentais está trabalhando com os militares da Austrália, que têm trabalhado em um programa semelhante ao Ghost Bat da Boeing por vários anos, e outros parceiros internacionais, disse Hunter. À medida que a unidade de operações experimentais define essas táticas, disse Hunter, é importante ter drones CCAs reais para experimentar. A Força Aérea comprará os CCAs Fury da Anduril e Gambit da General Atomics para a unidade de operações experimentais, disse Hunter, embora ele não pudesse dizer quantos ou quando eles chegariam. A Força Aérea Americana está tentando avançar rapidamente no programa CCA, disse Hunter, e pensando desde o início no processo sobre como eles serão fabricados e como manter baixos os custos futuros de manutenção. Parte disso inclui reconsiderar como é preciso avaliar a aeronavegabilidade de um CCA, disse Hunter, já que eles são projetados para serem acessíveis e não terem pilotos que precisem de proteção. O mesmo trabalho de engenharia será aplicado, disse ele, mas os CCAs nem sempre terão que atender aos padrões mais altos que outras aeronaves atenderiam. Pensamos sobre aeronavegabilidade de forma diferente, disse Hunter, com aeronaves não tripuladas anteriores que adquirimos. Fizemos a aeronavegabilidade basicamente de maneira antiga e realmente precisamos fazê-lo de uma maneira fundamentalmente nova.
Um oficial do Comando Material da Força Aérea também disse em outro evento, na quarta-feira, este sediado pelo Instituto Mitchell de Estudos Aeroespaciais, que os CCAs da General Atomics e da Anduril passaram por uma revisão de projetos essencial. A Indo-Space Force Magazine relatou que o coronel Timothy Helfrich, líder sênior de material da Força Aérea Americana para aeronaves avançadas, disse aos repórteres que a revisão crítica do projeto foi concluída com sucesso no início de novembro, o que pode permitir que os CCAs entrem em uma fase de produção mais avançada. Os testes de voo dos CCAs estão planejados para 2025 e serão essenciais para mostrar se eles podem executar as tarefas prometidas a um preço relativamente acessível. Esse será um passo fundamental para descobrir qual dos dois primeiros CCAs a Força Aérea quer adicionar oficialmente à sua frota, disse Hunter. Mas, como cada empresa aborda a produção também é importante, disse ele, e ambas ainda podem estar na disputa. Você aprende muito quando entra em teste de voo, disse Hunter, mas... E também a abordagem para a produção, as pessoas demonstrando que podem escalar para as taxas que imaginamos para essa plataforma e que são necessárias para que elas sejam acessíveis para a massa. Acho que ambos os fornecedores têm uma oportunidade de ter sucesso e é internamente concebível que possamos seguir em frente com ambos. Pronta para ser empregado, missões de defesa da pátria. Exército conclui maior exercício de tropas blindadas, onde ataca e neutraliza a força oponente com milhares de homens e mulheres e centenas de viaturas. O Exército divulgou nesta sexta-feira, 15 de novembro, que concluiu no último dia 4 a Operação Punho de Aço, como é conhecido o maior exercício da Força Terrestre, com emprego de forças blindadas. Agora, a corporação tem tropa pronta para ser empregada em missões de defesa da pátria, se necessário. Esse exercício militar começou em 28 de novembro, foi realizado pela 6ª Brigada de Infantaria Blindada do Campo de Instrução São Borja, em Rosário do Sul, e envolveu 300 viaturas operacionais e blindadas, 27 organizações militares e mais de 1.300 homens e mulheres. Segundo o Exército, algumas das atividades da Operação Punho de Aço foram manobras de deslocamento fundamentadas para restabelecer contato com as forças inimigas, estabelecimento de base visando ao ataque, transposição de cursos dados e, por fim, ataque coordenado com apoio de fogo. A Força Terrestre disse que o objetivo foi atacar e neutralizar uma força oponente por meio da ação de choque e do poder de fogo, que são marcas do binômio carro de combate fuzileiro blindado. Os militares e as viaturas empregadas portaram dispositivo de simulação de engajamento tático que utiliza sensores para registrar e acompanhar a evolução do combate. A tecnologia torna o treinamento mais realista e mais eficiente, disse o Exército em publicação. O comandante da 6ª Brigada de Infantaria Blindada, General de Brigada, Marcos Augusto Bastos Nevaldi, destacou que a partir de agora essa tropa entrará efetivamente em prontidão para o biênio 2025 e 2026. A Operação Punho de Aço foi muito significativa, nós conseguimos interagir, reunir todas as nossas capacidades e colocá-las no terreno para treinar os procedimentos das etapas anteriores de simulação virtual e de simulação construtiva. Nova bomba da Força Aérea dos Estados Unidos transforma navios chineses em submarinos. Durante testes, uma única Quick Sink foi capaz de afundar alvos em minutos usando inteligência artificial para guiar o impacto. A crescente tensão no Indo-Pacífico, com os Estados Unidos e a China reforçando suas presenças militares, atingiu novos níveis com a revelação de uma arma inovadora da Força Aérea dos Estados Unidos, trata da Quick Sink, uma bomba de afundamento rápido que promete revolucionar a guerra naval, criando novas estratégias de desafio para ambos os lados. Durante o exercício marítimo do Pacífico de 2024, os Estados Unidos apresentaram a Quick Sink, uma tecnologia de afundamento rápido desenvolvida pela Força Aérea dos Estados Unidos para neutralizar navios grandes e cruciais, como porta-aviões, de forma rápida e eficiente. Essa bomba, lançada de bombardeiros furtivos como B-2 Spirit, tem capacidade de atingir pontos vulneráveis de embarcações inimigas com alta pressão e poder de destruição.
equipado com kit de orientação GEDAN, Joy Direct Attack Munition. O Quick Sync foi projetado para navegar de forma autônoma até o alvo, identificar os pontos frágeis do navio, abaixo da língua d'água e explodir, gerando um efeito semelhante ao de um torpedo pesado. Esse recurso permite que uma aeronave difícil de detectar como B-2 afunde grandes embarcações sem precisar de contato direto. Durante o exercício, o navio anfíbio US Tarawa foi usado como alvo de treinamento. Construído na década de 1970, desativado em 2009, ele se transformou em uma espécie de saco de pancadas para os testes militares dos Estados Unidos. Um único disparo do Quick Sync lançado de um B-2 Spirit foi suficiente para afundá-la, enviando uma mensagem clara. Com essa tecnologia, os Estados Unidos podem neutralizar grandes alvos em questão de minutos. A China tem investido maciçamente em sua marinha, com uma frota em rápida expansão que inclui 3 porta-aviões ativos e outra em desenvolvimento, com a meta de ter 5 operacionais até 2036. Com o desenvolvimento de sua frota, o país busca aumentar sua presença e influência no Indo-Pacífico, uma região fundamental para a segurança nacional da China devido à independência de rotas marítimas para o comércio. Contudo, a nova capacidade de ataque anti-navios dos Estados Unidos adiciona um grande obstáculo aos planos da China. A flexibilidade do Quick Sync, uma arma de baixo custo e alta precisão, cria um cenário em que os porta-aviões chineses poderiam ser destruídos rapidamente e à distância, dificultando suas operações e ameaçando a segurança das embarcações militares chinesas em áreas de conflito. Outro aspecto que tem causado preocupação na China é o custo-benefício da Quick Sync. A bomba Mach 84, que serve como base da Quick Sync, custa em torno de $16 mil, enquanto os mísseis de navio tradicionais podem custar milhões de dólares por unidade. Esse fator torna a Quick Sync uma opção economicamente viável e com grande potencial de produção em massa, aumentando a capacidade dos Estados Unidos de realizar ataques repetidos sem esgotar seu orçamento. Em comparação, um torpedo Mark 48, um dos principais armas submarinas dos Estados Unidos, pode custar mais de $4 milhões por unidade. A implementação da Quick Sync possibilita uma estratégia de contenção mais econômica e acessível que fortalece o poder de dissuasão da Força Aérea dos Estados Unidos na região. A introdução do Quick Sync altera o equilíbrio de poder no Indo-Pacífico, gerando novas considerações para ambos os lados. Para a China, a expansão naval enfrenta agora uma ameaça real que requer novas estratégias defensivas para proteger sua frota. Por outro lado, a nova capacidade dos Estados Unidos de atacar navios a longa distância a partir de uma aeronave difícil de detectar fortalece sua posição na defesa de aliados e interesses na região como Taiwan. Com uma frota maior de bombardeiros furtivos B-21 Raven previsto para a próxima década, a Força Aérea dos Estados Unidos terá uma presença ainda mais robusta, capaz de responder rapidamente a crises regionais e de conter avanços militares da China. Essa situação poderá criar um efeito suassório, já que o risco de uma perda significativa de ativos navais poderia desencorajar ações agressivas. A questão agora é como a China responderá a essa nova ameaça. As opções incluem investir em novos sistemas de defesa antimíssil ou mesmo acelerar o desenvolvimento de contramedidas furtivas. No entanto, é incerto se esses avanços poderão se igualar à flexibilidade e alcance da nova arma antinavio dos Estados Unidos. Mídia. Avanço da China na América do Sul e no Brasil preocupa a futura administração Trump. Em um projeto considerado crucial para a reconfiguração da geografia do comércio global, o projeto da China, o presidente da China, Xi Jinping, inaugurou um mega projeto portuário no Peru, acionando um alerta entre aliados de Donald Trump. O novo porto foi oficialmente nomeado por Xi Jinping como ponto inicial de uma nova rota da seda marítima. Segundo informações vinculadas pelo portal UOL, com um investimento de 1,3 bilhão, o porto oferece uma promessa de maior eficiência no escoamento da soja brasileira e de minério do Brasil, otimizando o tempo e o custo do transporte até a China. Além disso, Xi Jinping fará uma visita ao Brasil e participará da cúpula do G20 no Rio de Janeiro, e em seguida será recebido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para uma visita oficial. O portal de notícias reforçou que o presidente chinês já percorreu a América Latina em mais de 10 ocasiões, mas sua chegada ocorre no contexto da vitória de Donald Trump e de uma renovada estratégia dos Estados Unidos para recuperar a influência na região.
Apesar disso, os chineses esperam que a nova rota agilize e torne mais acessível a exportação de minérios e produtos agrícolas da América do Sul para o mercado chinês. O porto de Xinkai, situado a 80 km de Lima, tem gerado preocupação nos Estados Unidos. Atesta o portal brasileiro. A infraestrutura foi projetada para receber navios de grande porte, reduzir de 35 para 25 dias o tempo de viagem entre a América Latina e a China. Esse avanço pode impactar a competitividade de outros portos, como o de Manzanillo, no México, e o de Long Beach, na Califórnia. A ex-comandante do Comando Sul, general do Exército, Laura Richardson, classificou os investimentos chineses em infraestrutura nas regiões do Caribe, América do Sul e América Central como uma ameaça à segurança nacional dos Estados Unidos. O jornal Global Times, conhecido por sua proximidade com o governo chinês, refutou as acusações, afirmando que o porto não seria de forma alguma uma ferramenta de competição geopolítica, desqualificando as alegações dos Estados Unidos sobre o possível uso militar da instalação como calúnias. Em seu discurso de inauguração, Xi Jinping evitou discutir questões geopolíticas. Para ele, o projeto representa a rota da seda marítima do século XXI. A China está disposta a trabalhar com o lado peruano para tomar o projeto Xangai como ponto de partida para forjar um novo corredor marítimo terrestre entre a China e a América Latina e conectar a grande trilha Inca, afirmou Xi Jinping, fazendo referência à antiga rede de montanhas do Império Inca.